Vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos, aproximaram-se dele. Amém? Este é o primeiro versículo. Então Jesus viu uma multidão. O que é que tinha ali? Muita gente, não é? E Jesus sobe ao monte e se assenta, e os discípulos assentam-se à frente dele, como quem vai ouvir. Amém? Então esse é o início do Sermão do Monte. Nós vamos agora saltar para o versículo 17. Não se preocupem, porque no futuro vamos voltar para trás. Nós não estamos a saltar nada. Amém? No versículo 17, Jesus diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Amém? E o 20 diz assim: Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco, ao nosso coração, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que o nosso cansaço, a nossa, às vezes, desmotivação com as coisas, não possa afetar, Senhor, o nosso coração estar disponível e aberto para ouvir a Tua Palavra. Em nome de Jesus, dizemos amém. Diz ao teu irmão: Jesus é o mestre dos mestres. Amém. E o mestre dos mestres, quando ele ensina algo, nós temos que ouvir e aprender. Amém? O Sermão da Montanha é o sermão mais importante da história da humanidade. É o sermão mais importante, mais forte, que foi produzido alguma vez na história. Primeiro, porque foi o próprio Jesus que o pregou, o próprio Deus que o pregou em forma de homem. Segundo, porque ele toca em pontos essenciais para a fé cristã. Terceiro, porque é um sermão que cobre muitas coisas que envolvem a vivência do cristão. O Sermão do Monte, ele está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Portanto, é um sermão enorme. Jesus fala sobre muita coisa, e é durante aquelas horas em que ele está assentado e o povo está a ouvi-lo, não é? Então, Jesus fala sobre vários aspectos do que é viver como cristão. Só para vocês terem uma ideia, Jesus toca no assunto das bem-aventuranças. É no Sermão do Monte que nós encontramos as bem-aventuranças. Lá no início do capítulo 5, em que ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Nós vamos pregar sobre isso no futuro. Amém? É lá no Sermão do Monte que nós vemos sobre como devemos orar. Jesus ensina ao seu povo como é que devemos orar. E é lá no Sermão do Monte que nós aprendemos a regra de ouro. Jesus fala sobre sermos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus fala sobre divórcio. Jesus fala sobre adultério. Jesus fala sobre como amar os inimigos, como ajudar os necessitados, como jejuar, como nós devemos orar. Tudo isso está descrito no Sermão do Monte. Então, se nós queremos aprender com Jesus como é que devemos viver o nosso dia a dia, devemos ter muita atenção a essa parte das Escrituras. Amém? O Sermão do Monte, então, é uma definição de ética. Ética é a filosofia, é a disciplina da filosofia que estuda os fundamentos da ação moral, que tenta justificar as nossas ações de acordo com a moralidade, não é? E distinguir aquilo que é moral, aquilo que não é moral. Então a ética basicamente é a forma como nós agimos no mundo e a forma como nós agimos moralmente no mundo. Isso é muito importante de nós entendermos. Jesus então está a ensinar o seu povo como é que eticamente deve agir. Como é que nós devemos nos portar no mundo? Qual é a ética cristã correta para estar na sociedade? Amém? Então nós temos que entender que Jesus pretendia que todas as pessoas que o estavam a ouvir que tinham que entender claramente quais eram as suas expectativas sobre esse reino que ele veio fundar. Jesus veio fundar um reino, amém? E esse reino não é do mundo, pois não? É um reino espiritual que ele veio fundar. Ele veio ser o rei deste reino, amém? E se o reino tem um rei, não é?
o rei, ele tem autoridade em cima desse reino. Amém? Onde quer que Cristo estiver, é onde o seu reino está. Amém? Então, nós aprendemos com Jesus que ele veio colocar, ele veio estabelecer o seu reino espiritual. E o Sermão da Montanha é onde o rei está a dizer ao seu povo: é assim que o meu reino funciona. É desta forma que eu espero que os meus súditos, que os meus seguidores, que aqueles que pertencem ao meu reino vivam de facto. Então Jesus aqui apresenta a forma com que nós que pertencemos ao reino de Deus devemos viver. Amém? Se Cristo é o rei das nossas vidas, há um certo comportamento que segue, que devemos seguir. E é isso que ele está a abordar aqui no Sermão da Montanha. Então nós temos que aprender com ele. Amém? O versículo 1 diz o quê? Que Jesus se assentou no monte, não é? Assim como os rabinos assentavam-se. Jesus veio e trouxe uma ação tradicional de um rabino. Era muito comum um rabino sentar-se em cima de uma pedra e as pessoas sentarem-se à frente dele para ouvirem-no falar. E um rabino falava durante horas e horas e horas. Era a tradição judaica. Jesus não quebrou essa tradição, ele manteve essa tradição. Amém? Ele veio ensinar como um rabino vinha ensinar antigamente. Então nós temos que entender que Jesus, ali no versículo 17, ele deixa bem claro: eu não vim para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim para cumprir. Jesus não veio destruir aquilo que já existia. Jesus não veio deitar abaixo tudo aquilo que ele próprio, como Deus, já tinha construído antigamente. Não, ele veio para cumprir aquilo que ele próprio determinou. Ele veio para ser santo, para ser imaculado, para não ter pecado, para não ter erro. Ele veio para cumprir aquilo que ele determinou para o seu próprio povo e que o seu próprio povo não conseguia cumprir. Ele veio tornar a lei efetiva. Amém? Jesus não veio destruir a lei. Isso significa o quê? Que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. Isso significa que toda a Bíblia é sobre Jesus Cristo. Que todas as Escrituras têm como ponto central Jesus Cristo, a sua obra, a sua vontade e o seu reino. Amém? Então Jesus veio assentado sobre a tradição rabínica que já existia e veio apresentar algo que vinha complementar e vinha validar tudo aquilo que já existia. O seu propósito não era abolir a antiga aliança, nem era dar uma nova definição de como era viver uma vida justa. Jesus queria que os judeus entendessem quais eram os padrões de Deus desde sempre. Jesus não traz algo novo, mas chama-nos a uma compreensão mais madura da lei de Deus. Amém? Então nós podemos olhar para os judeus como quem tinha a lei do Senhor, mas não a entendiam. Quem vivia nessa lei, mas não a compreendia corretamente. E é tão importante este sermão porque ele vai nos ensinar, assim como ensinou aos judeus, que viver a lei do Senhor não é muitas vezes aquilo que nós estamos a achar, não é? Pega um exemplo, talvez, de uma criança que ainda é muito imatura, não é? Uma criança talvez vai querer tocar num fogão, vai querer mexer no fogão. E o fogão tem ali gás ou tem calor e tem fogo. E o que é que vai acontecer? Vai queimá-la, ela não pode mexer naquele fogão, não é? Então nós dizemos, olha, não mexas aí, tu não podes mexer aí. Mas aquela criança, ela não tem maturidade suficiente para compreender a profundidade daquilo que estamos a dizer. Aquilo para ela é algo difícil de compreender. Ela só está a entender que ela não pode e que se ela tocar, ela está a desobedecer os pais, não é? Mas ela não compreende a consequência do que é tocar naquele fogo, do que é se magoar no fogo, realmente. Ela só vai compreender aquilo à medida que ela amadurecer, certo, igreja? À medida que aquela criança amadurece, ela ganha consciência e ela entende que ela não deve tocar
no fogão, não deve mexer num fogão quente, porque senão ela vai se queimar. E isso é mal para ela, isso vai lhe fazer mal. Nós podemos pensar na nossa vida espiritual como uma criança também. Porque muitas vezes o povo judeu era um povo imaturo, porque entendia as proibições que Deus colocava, mas não entendia o motivo delas existirem. Entendia que não devia fazer certas coisas, mas não compreendia qual era a profundidade espiritual daquilo. E então, o que é que isso acontecia? A lei proporcionava uma lógica externa, uma retidão externa. Eu tinha que fazer coisas para que eu parecesse santo. Eu tinha que tomar várias atitudes e várias ações para que Deus me perdoasse, para que eu fosse justo e reto diante de Deus. Então eles pensavam que a conformidade externa com as obras da lei era suficiente para agradar a Deus. E às vezes nós também pensamos assim. Nós achamos que por estarmos a fazer tudo certinho estamos a agradar a Deus. Nós achamos que porque tudo parece é porque está certo. Não é aquela velha frase em inglês que é o fake it until you make it. Alguém já ouviu isso? É finge até que seja realidade. É do tipo finge que és santo, finge que tu oras, finge que tu vais à igreja e que tu és devoto a Deus, finge que tu deixas o pecado de lado, finge que tu não tens problemas no teu coração. Deus vai ver o teu esforço, Deus vai recompensar o teu esforço, toda a gente vai ver que tu és um crentezão, um crente acima dos outros. Mas isso era a mentalidade que os judeus tinham. Eles faziam coisas, eles cumpriam a lei, eles faziam os sacrifícios, eles entregavam as suas ofertas, os seus dízimos, e eles achavam que isso era favor diante de Deus. Eles achavam que Deus se agradava com isso. E então Jesus vem e traz e quebra tudo o que eles tinham construído em frente aos seus olhos. Os fariseus daquele tempo ensinavam, propagavam uma conformidade externa. As minhas ações, os meus atos e a minha aparência faz com que eu seja justo. Não é algo que acontece dentro de mim, é algo que eu demonstro cá para fora. Entendem o que eu estou a dizer? E eu quero trazer-vos aqui para uma resposta ainda mais dura que Jesus teve lá à frente, que por acaso não veio para aqui o versículo, mas se eu não me engano é Mateus, vamos lá. Mateus 20. Irmãos, vamos fazer uma odisseia aqui pela Bíblia. Mateus 20. Amém? Espera aí. 23, vamos ver se é 23, 27. Exatamente, Mateus 23, 27. Vai nos dizer o seguinte: Jesus, no futuro, já depois do Sermão da Montanha, ele aponta essa dicotomia, essa hipocrisia que era vivida naquela suposta fé judaica de uma forma muito contundente. Então no versículo 27 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. O que é isso? É bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, olhem o que está a dizer, irmãos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Isso é forte, não é? Diz ao teu irmão, é forte. Essa hipocrisia, ela é algo que vem por quê? Porque não era valorizado a transformação interior. Era valorizado só aquilo que eu faço. Era valorizado se eu parecesse bem. Os fariseus faziam jejum e iam para o meio da rua, faziam de propósito para não cortar a barba, para não se lavar, para não tomar banho, para que eles no meio da rua, as pessoas passassem, olhassem para eles e dissessem assim, não, esses homens são muito santos.
Eles são muito santos, olha o estado em que eles estão. Estão-se a entregar a Deus, estão a dar a sua vida a Deus. E Jesus olha para isso e diz, vocês são os hipócritas. Porque vocês estão a fazer isso, vocês não estão a jejuar para que Deus seja louvado. Vocês estão a jejuar para que o vosso ego cresça. Para que as pessoas olhem para vocês e digam que vocês são bons, são santos, são autoridade. Mas não é assim que o reino de Deus funciona. E Jesus, então, a primeira coisa que ele faz é quebrar essa ideia de que o reino de Jesus é um reino de aparência. Diz ao teu irmão, o reino de Deus não é um reino de parecer, é um reino de ser. Jesus está preocupado com o que tu és, não com aquilo que tu pareces, irmão. Jesus está preocupado com o que está dentro do teu coração, mais do que com as ações que tu fazes, sem sequer refletir às vezes. Jesus está preocupado com os pecados que estão aí dentro, do que aqueles que tu dizes que já superaste. Então nós temos que ter cuidado com isso, e temos que nos voltar hoje para a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Retidão interna produz retidão externa. O reino de Deus é um reino ao contrário. O reino de Deus é um reino ao contrário. Os últimos são os primeiros. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Aleluia. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus tem um reino ao contrário do reino deste mundo. Amém? Isso significa, então, que enquanto o mundo valoriza aquilo que tu mostras, Jesus valoriza aquilo que tu és. Enquanto o mundo procura em ti validação e procura que tu te apresentes de uma maneira para que tu sejas aprovado, Jesus não. Jesus olha para aquilo que vai dentro da tua alma, dentro do teu coração. E então o que Jesus pretende de ti é que tu invertas a lógica. Diz ao teu irmão, inverte a lógica. A lógica é a seguinte, aquilo que tu tens que ser, tem que começar aqui dentro para que depois venha cá para fora. Tudo aquilo que está cheio dentro do nosso coração, toda a transformação que existe dentro do nosso coração, ela vai gerar transformação para fora. Tudo aquilo que existe dentro da nossa vida, tudo aquilo que Deus opera dentro da nossa alma, vai um dia, irmão, gerar frutos cá fora. O bom fruto da árvore é porque ela tem um bom alimento, amém? É porque as suas raízes estão profundas, amém? Tu consegues ver as raízes da árvore, sim ou não? Às vezes consegues, né? Se ela vem um bocadinho para fora. Mas regra geral, não conseguimos ver. Uma raiz da árvore às vezes tem o tamanho da própria árvore para cima. Às vezes a raiz cresce para baixo mais do que a árvore cresce para cima. O que é que significa isso? Uma árvore bem enraizada é uma árvore que vai à procura daquilo que o mundo não vê. Vai à procura dos nutrientes onde é necessário procurar. E por causa disso, ela dá bons frutos. Agora tu podes pegar uma árvore linda, maravilhosa, aos nossos olhos. E se ela tiver as raízes superficiais, ela não vai gerar bons frutos. Isso nos ensina, irmão, que tu tens que preocupar com o quão profundo tu vais na tua vida com Deus, antes de te preocupares o quão alto tu vais na tua vida com o mundo. Tu tens que valorizar o tempo de busca contínua onde o mundo não vê. Tu tens que valorizar o joelho dobrado no chão quando o mundo está a cair à tua volta. Tu tens que valorizar as orações que mais ninguém vê. Amém? Quem veio ontem orar na igreja? Foi bom? Foi mal? Se alguém disser que foi mal, foi uma bênção. O que é que nós fizemos aqui? Nós ajoelhamos e nós oramos. Amém? Nós buscamos a face de Deus. E Deus falou ao nosso coração, Deus tocou o nosso coração. Amém? Significa isso que muita coisa que tu oraste aqui ficou entre ti e Deus. Mas significa que tu foste buscar essa profundidade da presença do Senhor. Significa que tu te preocupaste mais em que o teu joelho pudesse cavar raízes profundas do que com estares de pé diante dos homens. Amém? Muitas vezes
O nosso padrão de vida dá-nos segurança, mas Jesus às vezes quer quebrar essa segurança. Jesus às vezes quer quebrar a segurança de nós acharmos que a nossa vida é uma vida santa e Jesus quer que nós vamos mais profundamente no secreto. Que nós o busquemos mais profundamente no secreto, que nós vamos mais longe com Ele. O mundo não precisa saber das horas que tu passas em oração. O mundo não precisa saber da quantidade de vezes que tu jejuas. Pode saber para edificar algum irmão na fé. Glória a Deus por isso. Mas o mundo não precisa saber. Tu não precisas de validação do mundo, irmão. Jesus te chama para a oração mesmo que ninguém saiba. Jesus te chama para que tu te feches no teu quarto mesmo que mais ninguém valorize. Mesmo que às vezes a tua própria família não entenda. Mas é aí onde tu vais buscar a presença de Deus no lugar onde o mundo não pode oferecer. É tão simples, não é? Nós às vezes fazemos grandes conferências, grandes avivamentos, investimos em grandes coisas e às vezes o avivamento real está dentro do nosso quarto, no joelho, ao lado da nossa cama. Às vezes a igreja, nós queremos que a igreja seja a resposta para muita coisa que está dentro do nosso coração e a resposta está lá, com o nosso joelho abatido no chão. Às vezes nós precisamos e queremos que venha uma profecia ou venha uma palavra XYZ para falar ao nosso coração, mas a resposta está no joelho dobrado. E isso o mundo não pode comprar. As conferências milionárias não podem comprar. Os cultos não podem comprar aquilo que tu encontras sozinho com Deus, irmão. Diz ao teu irmão, há um lugar à tua espera no coração de Deus. Diz outra vez, há um lugar à tua espera no coração de Deus. E agora faz a pergunta para ele, olha bem nos olhos dele, no fundo do olho dele, e pergunta assim, tu tens ido a esse lugar? Tu tens ido a esse lugar? Diz para o teu irmão do outro lado que tu ignoraste, tu tens ido a esse lugar? Aleluia. Esse lugar, Jesus tem essa porta aberta para que tu entres, aleluia. Ele tem a porta aberta para que tu vás lá, porque Ele tem um lugar de regozijo, de gozo, de alegria, de felicidade, de cura para ti. E esse lugar nunca esteve fechado para ti, irmão. Esse lugar está aberto, Jesus está lá para te receber. Então nunca aches que tu precisas de algo externo para que Jesus toque o teu coração. A igreja, ela é um fortalecimento para a tua vida. Mas nós no ano passado já falamos sobre isso, mas o teu culto está lá na tua casa. O culto da igreja é a comunhão dos santos e nós temos que pertencer a uma congregação para que a nossa força seja aumentada e para que o reino avance. Mas o teu culto está lá na tua casa também. Ele está lá quando tu te reúnes com os teus filhos na mesa de jantar. Quando tu abres a Bíblia para falar sobre Deus. O teu filho vai ver e vai querer te imitar, não porque tu na igreja levantas as mãos, que deves fazê-lo, mas ele vai te imitar porque tu lá em casa, ele passa pelo teu quarto e ele te vê orar. Quando ele na mesa de jantar, ele vê que a primeira coisa que tu queres fazer é falar com Deus, é orar. Quando ele vê que no momento de fúria, no trânsito, tu não te passas da cabeça completamente e tu falas com Deus e tu entregas a tua vida a Deus. O teu filho vê o crente nesses momentos. E é nesses momentos onde a sociedade não vê, onde a igreja não vê, onde o meu irmão não vê. É aí que eu sou crente. Aleluia. Então o que Jesus aponta aqui é o seguinte, irmãos. A transformação começa cá dentro. Amém? Começa aqui dentro do meu coração. O primeiro problema é esse. É nós acharmos que sermos retos externamente é porque estamos a agradar a Deus. Não, isso não é verdade. As tuas ações não agradam a Deus. O que agrada a Deus é o teu coração. Amém? O que agrada a Deus é o teu coração. Então hoje eu quero colocar em xeque essa ideia de que tu às vezes achas que tu vais fazer coisas para agradar a Deus.
Não, eu vou fazer aqui uma campanha de 7 semanas. Não, eu vou fazer aqui um jejum de não sei quantos dias. E Deus vai se agradar de mim e assim Ele vai me dar o que eu preciso. Mas onde está o teu coração na campanha de 7 semanas? Onde está o teu coração no jejum? A campanha de 7 semanas é uma bênção, amém? Mas ela é uma bênção para que o teu coração se volte para Deus. Estou a falar uma mentira aqui? O jejum é uma bênção, mas é para matar a tua carne, para vivificar o teu espírito. Para que o pecado não seja mais a tua força motriz, para que tu vivas de acordo com o Espírito de Deus. E essas coisas são muito bênção, mas se nós desvirtuarmos o seu significado, nós estamos a viver num reino que não é o reino de Cristo. E eu quero obedecer ao Rei. Eu não quero estar num reino desobediente ao Rei. Porque um reino não é uma democracia. Um reino não é uma democracia. Não é a vontade do povo que impera, é a vontade do Rei. Entendem isso? No reino não é o povo que vai para a rua fazer barulho para que as coisas aconteçam, para que passem leis. No reino nós não elegemos representantes na cabine de voto. No reino nós não fazemos greve. O reino tem um Senhor, uma autoridade, um juiz. E nós obedecemos. Amém? Aleluia. O segundo problema é que se nós vivemos com uma retidão externa, nós adotamos uma postura legalista. Diz assim ao teu irmão, o legalismo é trocar a graça de Deus pela cultura do esforço. O legalismo é assim. Deus me livrou daquele pecado, irmãos. Eu tenho um testemunho para contar. Deus me livrou daquele pecado. E quando eu vivia naquele pecado, eu era assim, assim, assado. Mas hoje, eu sou forte. Hoje eu consigo, hoje eu sou bom. Hoje eu estou acima. Hoje nada me atinge. Irmão, se você está nesse pecado em que eu estive, entenda o seguinte. Você tem que mudar hoje. Porque eu consegui. E eu não sei porque é que tu não consegues. Eu não sei qual é a dificuldade para ti, meu irmão. Porque eu já passei por aí. Isso para mim não é novidade nenhuma. Se eu conseguir, tu também tens de conseguir. E isso é maravilhoso quando tem o lugar certo. Mas às vezes nós trocamos um pecado por outro. Sabe qual é o pecado novo? É o orgulho. Sabe qual é o pecado novo? É a arrogância. É quando Deus nos livra de um vício e nós ganhamos um vício novo, que é o dizer a toda a gente que a gente é bom agora. É o vício do orgulho, é o vício do ego. Já conheceram pessoas viciadas em si próprias? Já começaste a conversar com alguém e a primeira coisa que ela fala é dela própria? Já conheceram alguém assim? Não tem aqui ninguém assim, pois não? Vamos orar para Jesus expulsar esse bicho, em nome de Jesus. Mas vocês já falaram com alguém assim? Você vai falar com ela, ela só fala dela própria. Mas eu não sei o quê. Tu começa a falar, irmão, eu preciso de oração porque meu casamento está difícil. Olha, eu vou dizer, meu casamento é maravilhoso. Se calhar não estás a fazer desse jeito, eu vou dizer como é que tens que fazer. Tens de fazer assim, assim, assado. Faz assim, vai dar certo. Meu irmão, ora por mim porque eu preciso de trabalho, as coisas lá em casa estão difíceis. Eu preciso comer, a minha família precisa comer. Meu irmão, já foste entregar currículos hoje? Já foi? Quantos trabalhos tu procuraste hoje? Não podemos ser escravos do nosso próprio ego e do nosso orgulho, porque o orgulho é um pecado.
Diz ao teu irmão, o teu orgulho te afasta da graça de Deus. Quem me libertou do vício foi Deus, foi a graça de Deus. Eu não fiz nada para merecer isso. Quem me libertou do meu pecado foi a graça de Deus. Eu não fiz nada para merecer isso. Quem me libertou dos meus pensamentos depressivos, deprimidos, ansiosos, de morte, foi Deus. Foi uma operação incrível do Espírito Santo no meu coração. Eu fiz uma coisa, eu me humilhei diante de Deus. E eu pedi perdão, eu disse, Deus, eu sem ti nada sou. O meu coração é teu. Faz o que tu desejas na minha vida, Senhor. Eu me entreguei, foi isso que eu fiz. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Se nós vivemos pela graça do Senhor, nós não podemos ser legalistas. E depois temos igrejas que dizem, não, para tu seres crente, tu tens que usar a roupa de um jeito, tens que usar a barba de outro jeito, tens que usar tens que vestir dessa maneira, tu não podes ver televisão, tu não podes fazer isso. Aleluia, glória a Deus por isso tudo. Mas isso não é reino de Deus. Se o irmão quiser estar naquela igreja e pertencer àquela igreja, glória a Deus pela vida daquele irmão. E ele tem que obedecer à doutrina da igreja, amém? Ou então, ele sai da igreja. Se ele quiser fazer parte da igreja, ele obedece à doutrina da igreja, amém? Agora, nós temos que ser corretos e pensar assim, o que é mais difícil? É não ver televisão ou é perdoar o meu inimigo? O que é mais difícil? É cortar a barba? Ou é estender a mão ao necessitado? O que é mais difícil? Eu estou a dizer, o que é mais difícil? É o legalismo que o mundo coloca ou é cumprir a vontade de Deus? Jesus veio para nos dar uma lei mais difícil e nós só conseguimos cumpri-la pela graça de Deus. E vamos entender assim, irmãos, a tua salvação, ela não é por causa das tuas boas obras. Não é. Sabes para que são as boas obras? Sabes para quê? Foi algo que Deus preparou para que tu possas viver como salvo. Se as tuas boas obras te levam para o céu, não é o céu de Jesus Cristo. Mas as tuas boas obras é aquilo que Deus preparou para tu andares. Nós não fomos salvos por causa das boas obras, nós somos salvos para andar nas boas obras de Jesus. Então eu quero que tu entendas isso. Fazer o bem, amar a Deus, vir à igreja, orar, jejuar, isso é tudo o que Deus preparou para que tu andes. Mas não é aquilo que serve para que tu te orgulhes. Diz ao teu irmão, mata o teu orgulho hoje em nome de Jesus. Isso tem a ver com o nosso coração. Ezequiel 36:26 diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, o meu coração é um coração de pedra que muitas vezes precisa ser quebrado. Mas hoje, Deus, hoje eu não quero viver pela minha própria justiça. Eu quero um coração de carne, um coração que está disposto a obedecer, um coração amável, um coração admoestável, um coração que pode ser transformado, mexido por Ti, Senhor. Um coração que se entrega, um coração que ama, Senhor, e não um coração, Pai, que vem nas suas próprias ações, algo para se vangloriar, Senhor. Meu Deus, eu não quero me gloriar em nada, apenas em que eu não sou nada diante de Ti, mas que Tu és tudo na minha vida, Senhor. Se há alguma coisa da qual eu tenho que ter orgulho, é de que eu sou amado por Ti, mesmo não merecendo, Senhor. Meu Pai, e que o meu orgulho real seja obedecer-Te, seja fazer a Tua vontade, seja amar-Te acima de tudo, Senhor. Meu Deus, e quando o legalismo quiser tomar conta do meu coração, Senhor, levanta pessoas para me ensinar, Deus.
Faz o meu coração ser humilde novamente, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, para que este sermão seja transformador para a nossa vida. Para que em nome de Jesus, meu Deus, nós saiamos daqui transformados para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor, vamos cantar novamente a música Emaús, amém? Eu queria que os irmãos pudessem ficar de pé e nós vamos cantar esta canção com o nosso coração entregue e rendido na presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos cantar. Ele entrou. Ele entrou em casa. Ele está à mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Toma lugar. Tome o lugar de honra, nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sobre o nosso coração vem, Senhor, de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de reconhecemos quem Tu és. Sobre o nosso coração reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. reconhece Ele hoje na tua vida. E reconhecemos quem Tu és hoje. Reconhecemos quem Tu és em nossa vida.
coração, Deus. Podes clamar a Ele e pedir perdão pelo teu coração, muitas vezes orgulhoso, muitas vezes dono de si próprio, insubmisso ao Senhor. Nós hoje consagramos, Pai, um coração novo, um coração disposto a dizer: Pai, eu pequei, eu errei, Senhor. O Senhor te chama ao arrependimento hoje, irmão. O Senhor te chama ao arrependimento hoje. O Senhor te chama ao lamento hoje. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem com teu perdão, tua misericórdia. E humilde, aprendam comigo que sou manso e humilde. Ele diz: aprendam comigo que sou manso e humilde. Se o Rei da Glória, o dono de tudo, o que tem autoridade e poder, se humilhou, se Ele se humilhou, se Ele se entregou, quem sou eu? Quem sou eu? E às vezes eu quero estar acima daquele que se humilhou, não tendo eu nenhum orgulho próprio, porque as minhas ações não valem nada. Mesmo assim, o meu ego quer dominar, e mesmo assim a minha carne quer se exaltar. Entrego a minha coroa aos teus pés, entrego a minha coroa aos teus pés. Eu lanço a minha coroa aos teus pés.
ruas que o homem fez e construiu e preparou, nada valem, nada valem. Eu quero ser o que eu sou, porque tu és o que és em mim, e não pelo que eu me esforço. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, e ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Faz a nossa alegria, Senhor. Aleluia. Diz ao teu irmão: Jesus é o único motivo do teu orgulho e da tua alegria. Amém. Irmãos, que o Senhor vos leve em paz e em segurança para o vosso lar. Que esse dia seja um dia abençoado. Que a presença que nós temos hoje não saia da nossa vida. Em nome de Jesus, a pastora Ana.